Saudações para você, aluno do Colégio Estadual Jânio Peixoto. Estamos aí iniciando mais uma unidade, quinta unidade. O ano está se aproximando do término. Vamos, nesta unidade, estar trabalhando redação e gramática. Um assunto muito importante, porque muitos alunos têm dificuldades com as normas gramaticais trabalhadas, né, nas redações para o Enem, como também concursos públicos. Entretanto, antes de entrar na gramática normativa, como introdução, né, à redação, você precisa compreender que existem 4 tipos de gramática. Temos a gramática normativa, padrão, temos a gramática histórica, temos a gramática descritiva, temos a gramática comparativa. Então, as gramáticas, que significam leis que regem a linguagem, elas se subdividem. E aí nós temos, por exemplo, a gramática padrão e a gramática não padrão na gramática normativa. E existe algo muito triste, que é o preconceito linguístico. Por exemplo, quando nós estamos em ambientes informais, não é necessário que você aplique a gramática normativa, regências, concordâncias, porque aquele ambiente é considerado informal. Professor, quais são os ambientes informais? Quando você está em casa, quando você está com amigos, quando você está ali em um momento mais descontraído, até mesmo na igreja, conversando. E se você for se transformar numa gramática normativa com leis de regência e concordância, você vai se tornar uma pessoa horrível, uma pessoa chata. E quando você discrimina uma pessoa por isso, por causa de uma norma de concordância, de regência que a pessoa não usou, você está praticando o que a gente chama na linguística de preconceito linguístico. Tá? Vamos pôr aqui na tela para você o que é isso, né? O que é esse conceito, preconceito linguístico. Preconceito linguístico é, segundo o professor linguista filólogo Banho ou Bag, todo juízo de valor negativo, que pode ser reprovação, repulsa, desrespeito, à variedade linguística de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento se dirige às pessoas menos favorecidas, pessoas com fragilidade social, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal, ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade para concurso. Exemplo, vamos dizer que a gente tem aí um senhor que ele é analfabeto, ele não sabe ler ou escrever. Só que ele tem algo que é a experiência de vida. E ele tem algo que é maravilhoso, que são os anos de vida que ele viveu, que ele passou. E aí o que acontece? Ele vai ter algo que a gente chama de letramento, que é aquele conhecimento de vida, aquele conhecimento social, muitas vezes o conhecimento profundo do bairro que mora, conhecimento profundo dos fatos históricos que regem a nossa sociedade. E aí o que acontece? Você, por saber ou dominar uma regra gramatical de concordância, nominal, de regência social, você identifica que aquele senhor ele fala palavras que não têm regência, que não têm concordância. Ele pode usar a palavra como nós, como você, se. E você começa a discriminar esse senhor porque ele é analfabeto, porque ele não pronuncia uma palavra corretamente. Você está sendo uma pessoa racista, ou racista linguista, ou preconceituoso linguista, ou ainda, o que a gente acabou de considerar, você está praticando um preconceito linguístico. Você está fazendo um juízo de valor da pessoa porque ela pronunciou uma palavra errada. E muitas vezes esse senhor ele está no ambiente informal, ou seja, ele está na gramática não padrão.
Ah, professor, mas agora as pessoas têm que falar errado. Não. A gramática normativa ela é usada nos momentos certos. Quais são os momentos, professor? Nos momentos do concurso público, nos momentos que você vai fazer uma palestra. E esse senhorzinho, por exemplo, a gente pode convidar ele para fazer até uma palestra, sendo que ali as pessoas não têm esse preconceito linguístico. E o que acontece? Quando você pratica o preconceito linguístico, você está deixando de aprender experiências, conhecimento de vida que essa pessoa tem, por causa de uma bobagem que é uma regra de regência de concordância. Então, ao se estudar a gramática normativa, que é o que vamos fazer na redação, nós não devemos esquecer que as gramáticas, elas não existe apenas essa gramática. Existe uma gramática não padrão, uma gramática histórica, que é o conhecimento de vida que as pessoas trazem. E nós não podemos machucar, não, julgar, ofender as pessoas porque elas não sabem uma regra de regência ou concordância. Então, o primeiro passo para se estudar a gramática normativa é o respeito às pessoas letradas. Qual a diferença, professor, entre alfabetizado e letrado? Letrado é esse conhecimento social, histórico que a pessoa tem, independente de saber ler e escrever. E ela, ao começar a aprender a escrita, a leitura e a escrita, ela vai aprendendo o quê? As regrinhas que nós vamos estudar. As regrinhas normativas. Essas regrinhas, elas são essenciais para os concursos públicos, são essenciais para as provas do Enem, para as redações, mas elas não devem ser usadas para julgar pessoas, machucar pessoas, discriminar pessoas. Porque as pessoas, além da alfabetização e desse domínio da gramática normativa, ela também tem o letramento, que é essa gramática histórica, que é a gramática não padrão, que é a experiência de vida que depende de regra de acentuação, de ortografia, de morfologia ou de sintaxe. Então, ao introduzir esse tópico, que será o da quinta unidade de redação e gramática normativa, respeito, ética. E a nossa redação de hoje será sobre esse tema. Você vai fazer uma redação sobre o combate ao preconceito linguístico. Não discriminar pessoas, não ofender pessoas, não julgar as pessoas usando a gramática normativa. Gramática normativa deve ser usada para outra coisa, que é passar nos concursos públicos e conseguir ir bem nas provas das quais elas é exigida. Mas jamais no ambiente informal, por exemplo, você está corrigindo pessoas da sua família num ambiente que é descontraído, não exige, tá bom? Não se torne uma pessoa preconceituosa, intolerante e chata. Seja uma pessoa que usa a linguagem para gerar vida. Assim nós encerramos, tá bom? Fica aí a proposta de redação. E felicidade, um abraço ao professor Dr. Rinaldo. Vamos encerrar orando, como sempre faço. Deus abençoa cada aluno nesta atividade e que não sejam preconceituosos, mas que usem a linguagem para gerar vida e para o conhecimento. Abençoa o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Um abraço e felicidades para você. Tá bom? Estamos aqui encerrando a aula.